Amigos, então estamos aqui no nosso bate-papo de estreia do canal do Facebook, facebook.com/plataforma Vai Valer a Pena. E eu tenho o prazer de estar ao lado aqui do meu amigo de muitas transmissões, de muitos eventos aqui na Rádio Bandeirantes, Cláudio Zaidan, e do advogado Paulo Leme Filho, que é o criador desse canal. E queria inicialmente, então, Paulo, que você apresentasse um pouco o que é a plataforma Vai Valer a Pena. Claro. Em primeiro lugar, Piperno, muito agradecido pela sua apresentação aqui, que muito nos honra, e mais ainda nos honra a presença do Zaidan. O Zaidan é uma pessoa da qual eu sou um grande admirador de longa data, aprecio muito os comentários do Zaidan, tanto também na área esportiva quanto na área política mesmo, viu, Zaidan? E é muito importante para a gente que você seja a primeira pessoa convidada nossa para participar desse programa. O objetivo nosso aqui, Zaidan, é a gente discutir um pouquinho a respeito de questões relacionadas à cidadania. Cidadania, direitos sociais, é uma coisa que a gente acha que é importante as pessoas debaterem. E tem um tema que eu queria conversar com você um pouquinho, que eu acho que o Brasil precisa pelo menos rever esse ponto, que é o do voto obrigatório. Eu queria que você desse a sua opinião. O que você acha do voto obrigatório? Você acha que é uma coisa que está correto, né? Que isso daí é uma coisa boa para o país? Queria ouvir sua opinião. Ô, Paulo, obrigado pelo convite, obrigado Piperno, que conheço há muito tempo, uma pessoa decente, que todo mundo admira demais, não só... Te põe um café depois. Não só pelo trabalho, mas pelo caráter, né? E Paulo, muito bom poder conversar com vocês, muito obrigado, uma honra para mim. E o Paulo que me presenteou aqui com o livro dele, do pai dele, eu até estava dizendo para ele que é uma coisa raríssima, né? O pai e o filho escrevendo juntos aqui, A Doença do Alcoolismo, já na 3ª edição. Muito obrigado pelo presente. Bom, o voto obrigatório é uma excrescência, né? Uma coisa grotesca. Ninguém pode tirar do cidadão o direito de votar. Ninguém pode. Logo, por analogia, ninguém pode tirar do cidadão o direito de não votar. Ele tem o direito de votar. Isso não pode ser tirado. Mas é um direito. Você não pode tirar dele o direito de não votar, de decidir não votar. Até porque não votar é um ato político. Assim como o voto nulo, que já que o voto é obrigatório, o voto nulo deveria ser considerado válido, porque ele é uma expressão política. Principalmente, quando você tinha a cédula de papel, o voto poderia ser anulado por um erro mesmo, né? O sujeito, não, esse aqui, aquele ali e tal. Mas com o voto eletrônico, você só anula se você quiser. Você confirma que está anulando o voto. Então, uma manifestação política, né? E uma manifestação séria. Então, o voto não pode ser obrigatório. Bom, basta você pegar o rol dos países em que o voto é obrigatório, né? E você vê que é uma tolice, uma bobagem, né? É algo que... tipo Voz do Brasil, né? Aquelas coisas das quais o Brasil não consegue se libertar. Né? Você sabe, viu, Zaidan, que durante uma época eu fui mesário. Né? Você já foi mesário? Fui mesário. E mesário, você é convocado uma vez, você vai 5 vezes na sequência. Já acostuma. Você, né, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Né? E era uma coisa engraçada, uma coisa curiosa, que você tem aqueles picos de horário em que as pessoas vão votar. Geralmente é no comecinho, geralmente é um pouco antes do almoço e às vezes no fim. Né? E às vezes na minha sessão, não era uma coisa frequente, mas você via filas, né? Você via as filas das pessoas ali. E eu às vezes ia organizar a fila, ia ver se estava tudo bem. O que eu via de gente que ia votar de má vontade, a pessoa ia lá só porque era obrigado. Gente pedindo cola para o colega da frente. Não era assim um parente, um amigo, né? Quem que você me recomenda votar? Não, era o cara da frente. Ele perguntava... vai votar para não tomar multa. Ele acha que vai tomar... o que vai acontecer, a multa é barata até, né? Tanto é que a gente tem um índice de abstenção. Tem uma dor de cabeça. Tem uma dor de cabeça, é verdade. É verdade. Paguei multa por não ter votado. É verdade, Mas as pessoas iam ali e assim, o voto era tratado como nada.
como uma coisa que o cara ia lá para cumprir tabela. E esse é o problema, porque na medida em que ele vai como uma obrigação, ele está muito mais sujeito a vender o voto, não é? A vincular o seu voto. E hoje você tem um problema muito sério. Em algumas regiões de grandes cidades, onde o Estado não tem poder, o Estado não entra, não é? Já há maneiras de, por exemplo, o crime organizado controlar o voto das pessoas. Não é? Porque você pode simplesmente exigir uma comprovação de que você votou em quem você votou. Sim. Não é? E aí já é um indício de que cumpriu com a O palavra. cara pode ir lá e fazer uma imagem. É verdade, ele pode tirar foto. Claro, então é complicado. E além disso, nós tivemos aqui em algumas eleições debates na Bandeirantes com alguns políticos, e eu sempre fiz questão de colocar esse tema para eles. E com algumas exceções, todos usavam um argumento realmente pueril, que era, não, mas o país não está pronto ainda para o voto facultativo. Ou seja, isso mostra uma outra marca da história brasileira, que é o Estado tutelar. Ele é cartorial, né? O Brasil é o país dos cartórios. Então, há vários países desenvolvidos onde não existe cartório. Não existe. Agora, se você falar uma coisa e ela for mentira, você vai responder por isso. Mas você não tem que ficar provando o tempo todo que você está falando a verdade. Mas você sabe que tem uma coisa que eu acho até mais grave nesse raciocínio, além da questão cartorial que nós temos no Brasil, naturalmente, que é uma questão de poder, né? Quem tem o cartório tem o poder. Mas quando a pessoa faz o seguinte raciocínio: nós, povo, não estamos preparados ainda para isso. Então ele conta com o despreparo para que ele possa influenciar na eleição. Claro. Então você vê, às vezes, principalmente em regiões mais carentes, comunidades em que falta tudo. Isso, aliás, é um raciocínio em que falta uma convergência ideológica. Falta isso tudo. é uma das poucas coisas. Não, falta escola. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é professor de escola do estado. Ele foi dar uma aula de basquete e não tem tabela, né? Então, assim, tudo muito precário, não tem saúde. Então, quando a pessoa fala assim, olha, nós não estamos preparados, esse camarada, no fundo, ele quer dizer o quê? Então, vamos contar com o despreparo dessas pessoas para que eu possa influenciar uma região onde não tem nada, absolutamente carente de tudo, e com isso eu consigo angariar voto. E aí a gente vê, infelizmente, aquelas tristes situações, né, em que as pessoas até negociam em nome de terceiros o voto. Fala assim, olha, aqui na minha região, né, eu tenho tantos votos e sou influente dessa maneira, e a partir daí, enfim, é uma coisa triste. Não, e você tem essa mentalidade tutelar de o Estado dizer para o cidadão o que convém ao cidadão. Sim. Não, isso aí não convém, você não vai fazer. Ele é tratado como uma criança, né, sem responsabilidade, sem capacidade de tomar decisões, deixa que o Estado toma conta, né? E essa questão de domínio de regiões eleitorais, por exemplo, no Rio de Janeiro, há algumas regiões em que as milícias, não é só que elas determinam quem pode fazer campanha ali. Né? E aí, claro, o candidato só entra, ele só é autorizado mediante pagamento. E aí, aquilo vira um feudo dele. Não, só você vai fazer campanha aqui. Você paga e aqui ninguém mais entra. Né? Quer dizer, é grotesco. Ao mesmo tempo que o Estado não é capaz nem de garantir uma disputa justa e igual, e garantir ao eleitor acesso a todos os candidatos e a todos os discursos, né, ele ainda tutela o cidadão, dizendo que o cidadão é obrigado a votar porque ele não está preparado para ter liberdade de não votar. Pois é. E Zaidan, vou fazer uma ponderação para você. Eu tenho sérias dúvidas se esse quadro que você narrou no Rio de Janeiro, em que determinadas regiões, para uma pessoa fazer campanha, ela precisa pedir autorização para alguém, geralmente para o crime organizado, eu tenho dúvidas se isso não acontece também aqui em São Paulo. Não, provavelmente acontece em boa parte do país. E em regiões assim, e o que eu acho impressionante, e por isso que eu acho, viu, Zaidan, que às vezes a gente fica discutindo o sexo dos anjos,
quando na verdade o que falta é a presença do Estado, mas de uma forma digna, prestando um serviço, não tutelando ninguém, né? Mas entregando saúde, entregando educação de qualidade, entregando um mínimo, porque você pode mudar o que for. Enquanto essas pessoas não tiverem esse tipo de serviço, esse tipo de dignidade, nada vai adiantar, né? Você pode falar o que você quiser, você pode discutir qualquer coisa lateral e marginal, mas naquilo que é importante, se não for o tráfico, é a milícia. Se não for a milícia, vai aparecer, vão inventar uma terceira coisa. Não, além das regiões onde você tem donos. Né? Agora, a gente está falando, por exemplo, em donos muito ligados aí à criminalidade. Mas o Brasil, ele começa a apontar para uma coisa talvez ainda mais perversa e perigosa. Quer dizer, são donos não necessariamente associados ao crime, que agora começam a determinar quem pode e quem não pode fazer campanha e circular por essa ou por aquela região. Então daqui a pouco a gente vai ter vários bolsões espalhados pelo país todo, em que a gente vai ter uma série de restrições aí à livre circulação de pessoas e de ideias. Ou seja, o Zaidan não vai poder fazer campanha naquela região tal porque o meu grupo não vai deixar ele entrar. Até porque o meu grupo não pôde fazer campanha naquele outro pedaço do país onde o Paulo não me deixou entrar. Então, o Estado também tem que se preocupar em garantir isso, né? Em quebrar esse tipo de resistência que começa a surgir com muita força por todo o país. Então, daqui a pouco a gente vai ter um monte de Dallas e de Texas dos anos 60 espalhados pelo país. Mas o problema, né, Piperno, você foi em Estado. O problema primordial do Brasil é o Estado. É o Estado. E particularmente hoje, porque quando o Paulo estava falando em direitos sociais e cidadania, as utopias, elas variam no tempo, mas utopia é uma palavra interessante, porque se você pega a etimologia, é um lugar que não existe, que não há, ou pelo menos não há ainda, não é? Ele é só idealizado. Thomas More que eu digo, né? Mas, agora, a distopia, ela não é nem o contrário da utopia, né? E porque ela é mais realizável, infelizmente. E o Brasil está muito próximo da distopia. O Brasil está numa anomia social, né? Ou seja, há um desvínculo da convivência social com a lei, com a norma, e não é só a lei ali escrita, mas com a norma da convivência, a norma social consagrada no tempo, né? Aquilo que se chama de civilização, né? E ao mesmo tempo uma distopia, e aí está relacionado primeiro a um desgoverno, porque o que há aí hoje é um desgoverno, não é? Degradante, que espalha a degradação em todas as direções, que contamina tudo que toca. É uma degradação assim, e não apenas personificada, né? Mas você tem, aliás, isso, um parênteses aqui para lamentar, muitas vezes a crônica política, porque o jornalista governista é uma péssima rima, né? Agora, a crônica política que se reduz à condição de porta-voz de um desgoverno tem bastante. É lamentável. Mas você falou uma expressão interessante, viu, Zaidan? E eu acho que tem uma coisa que está se consagrando na nossa vida pública. Você falou em desgoverno, né? Eu começo até a pensar em antigoverno, né? O que está hoje ocupando a máquina pública, ele chega até a ser um antigoverno. Porque o governo, a gente tem uma ideia, né, até utópica de que seja uma coisa boa, né, que seja governar para os que mais precisam, com justiça, etc. Eu estava ouvindo, né, uma entrevista que muita gente ouviu, muita gente assistiu na televisão, a entrevista do juiz Sérgio Moro, né, na segunda-feira na TV Cultura, no Roda Viva. E provavelmente o Sérgio Moro, e não vou nem dizer se eu gosto, se eu não gosto dele, se está certo ou se está errado, mas ele viu de muito perto, né, situações de corrupção documentadas, né, ali registradas. Então ele é uma pessoa que ele conhece esse assunto. E ele estava explicando que ele não acha que não é apenas punindo que você vai melhorar a questão da corrupção, mas também você evitando, né, você prevenindo.
E um mecanismo que ele citou é a respeito do loteamento de cargo público. Isso é um negócio que isso daí realmente é um problema, é um câncer no Brasil. Se você vê, Piperno, olha só, até faz sentido você ter um ministro, né, um cara que é secretário executivo, alguém que vai desenhar a política pública, e esse cara faz parte de uma coligação, ele vai querer executar a política pública que idealmente ele considera melhor. Mas a gente vê governo, em qualquer âmbito, hein, federal, no estado, no município, que os caras ocupam espaços operacionais. Diretor do subdepartamento da subsala. O cara que tem uma bagagem política, um cargo visivelmente loteado, ele está lá para ocupar um espaço. Para quê? Me diga para quê, vamos só para concluir. O que você acha, né, que um partido político vai querer ter com a gerência de abastecimento de um estatal? O que é que são cargos operacionais? Isso não faz sentido você lotear isso. E aí vem as consequências. Mas aí eu vejo até uma outra questão mais séria e vou perguntar, enfim, as opiniões de vocês sobre isso. Vocês não enxergam aí também uma crise, uma contradição da questão da representatividade com o sistema político? Porque à medida que os grupos eles vão se fragmentando, todo mundo sente a necessidade de buscar outras formas de representação. Isso, de certa forma, e não só aqui no Brasil, no mundo todo, isso está levando a que em vários países comecem a brotar mais forças políticas, mais partidos. Aliás, as 4 maiores democracias parlamentaristas da Europa, elas mal conseguiram formar governos e penaram para isso exatamente porque esse quadro foi fragmentado, foi muito esfacelado. Aconteceu isso na Alemanha, a Itália não sabe quem é que vai ser governo, a Espanha teve que convocar 2 eleições, uma em cima da outra. A Inglaterra tiveram que montar um arranjo de última hora. A Bélgica ficou mais de um ano sem governo depois da crise de 2008. Quer dizer, e não fez falta. Exatamente. E funcionou. Isso é o mais incrível. Agora, todo mundo, e aqui no Brasil também, quer dizer, à medida que se busca novas formas de representação, isso acaba gerando novos partidos, vocês não acham que isso tende naturalmente a esse maior loteamento também? Mas o grande problema, né, Piperno, que existe essa crise de representação, e que é um fenômeno, talvez não mundial, mas pelo menos ocidental, é indiscutível. Porque na China ninguém vai ter necessidade não, de passar a China é um por partido isso, único. Exatamente. Embora você tenha lutas internas tremendas, né, que culminaram, inclusive, agora com a vitória de um grupo vai ficar para sempre, que torna o Xi Jinping o terceiro grande líder histórico, né? E o grupo perdedor morre. Não, até porque usa-se o combate à corrupção isso, como eliminação como meio para eliminar oponentes lá e tal. Mas se você pegar as democracias representativas, mas é que está. Pega a Alemanha. Houve um acordo da democracia cristã com os social-democratas. Tudo bem. Muito de novo a grande coalizão. Assim, muito a contragosto, mas conseguiram. Até porque uma nova eleição provavelmente daria mais munição para a alternativa pela Alemanha, que é um partido que nega ser neonazista, mas que traz pelo menos parte dos ingredientes. Isso na Alemanha é uma coisa obviamente traumática, né? Mas aí é que está, até em cima do que o Paulo falava. Todas as discussões anteriormente com o Partido Verde e depois com a social-democracia, todas as discussões públicas, aliás, né, públicas, elas, e isso é importante, foram discussões públicas, elas foram totalmente em cima de programa de governo. Sim. Tanto que, por exemplo, a grande questão que estava pegando muito era qual o limite de tolerância para a migração, a questão da energia nuclear, que os verdes, obviamente, têm como relevante e tal. As discussões foram, até porque não há grandes estatais para serem loteadas, né? Por exemplo, se o Trump quiser apoio de uma parte do Partido Democrata, ele não tem o que entregar. Ele pode entregar ministérios, secretarias, que eles chamam nos Estados Unidos, mas ele não tem empresas, né? E aqui, você tem, as empresas são para quê? Para arrecadação.
lícita ou não, legal ou não, né? Mas não é só isso. Na França, onde cada vez mais a Frente Nacional é um perigo, né? A Marine Le Pen de novo perdeu, sabia-se que ela ia perder, a questão era quem ganharia dela no segundo turno. Pelo problema com o Fillon, foi lá o Macron, né? Aliás, vamos parar com essa bobagem o Brasil procura um novo Macron. Que novo Macron? Primeiro, o Macron não tem nada de apolítico. Ele é um político. Foi ministro da Fazenda. Foi ministro da Fazenda. Isso. E ele é ligado ao setor financeiro, ele foi um banqueiro, né? E ministro da Fazenda. Né? Agora, aliás, esse negócio de apolítico, né? É só bobagem. Não costuma dar certo, claro, isso, viu, Zaidan? Isso daí... Aristóteles dizia que se você só é apolítico, se você viver isolado no mato. Isso. Né? É a única maneira de ser apolítico. Claro. Né? Agora, se você pega a França, você tem um candidato independente. Então, o Fábio Piperno pode ser candidato, né, sem nenhum partido. No Brasil, não. E no Brasil, porque claro que a política é importante, claro que os partidos são importantes, né? Eles ainda têm uma função histórica dentro da República, etc. Mas você não... Os candidatos são colocados à mesa depois de passarem pelo crivo partidário. E esses partidos são todos controlados por algumas lideranças, né? E só vai ser candidato quem a liderança decidir que será candidato. E agora isso se reforçou ainda mais com o fundo eleitoral. Claro. Isso daí é uma questão de arbítrio da cúpula partidária para receber dinheiro. E aí, Paulo, você é obrigado a votar, né? E você é obrigado a se filiar a um partido. E as suas opções, na hora que você vai lá votar, as suas opções, elas passam pelo crivo partidário, mas não é que o crivo pelo qual passou o Obama, por exemplo, varrendo a máquina que queria a Hillary, né? A máquina queria a Hillary. E o Obama, lá em 2008, ele varreu a máquina, né? Ele participou de prévias pelo claro. País inteiro. Aliás, o Trump varreu a máquina republicana. Sim, ele não era o candidato da cúpula do partido, nem poderia. Então, as primárias, elas tornam a escolha de quem será candidato, já tem a participação do povo. Aqui não. Vê o pacote pronto, não é? É isso aqui e acabou. Não, e é incrível, né, Zaidan, como você vê que as reformas, muitas vezes, elas vêm para pior. Claro. Né? Porque você delegar para uma cúpula partidária decidir quem é candidato e que vai receber recurso e quem não vai, né? Você está dando um poder, você vai concentrar um poder muito maior na mão de quem já tinha muito poder. E o que eu acho que é mais curioso, que é uma coisa que você falou bem, né? Que é a questão dos programas, né? A gente vê aqui no Brasil que o que menos se discute, o que menos se fala é proposta. O cara pode até ser contra alguma coisa. Eu sou contra a fome, eu sou contra a corrupção, eu sou contra o mal em geral, né? Até aí tudo bem, mas propor alguma coisa, ter um programa é uma coisa quase impossível. A gente pega, por exemplo, e esse para mim é um exemplo gritante, isso é surreal, né? Pega o impeachment da presidente Dilma. Teoricamente, o impeachment é uma catástrofe, né? Num sistema presidencialista, é alguém que não teve a menor condição de governar. Eu lembro até que antes do impeachment do Collor, quando eu era estudante, tinha um livro de direito constitucional do professor José Antônio da Silva. E ele falava assim, que olha, o impeachment ele é uma construção teórica que o constituinte inventou ali no meio para justificar uma eventual saída. É claro que isso não vai acontecer, né? É claro que isso não vai acontecer, né? E logo na sequência, né, 3 anos depois veio o Collor, depois fizemos a segunda vez, né? O raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Veja os partidos que estavam na base do governo Dilma. Tirando o PT, né, e um outro ali, o PCdoB, é a mesma composição partidária do governo que sucedeu, a mesma coisa. O Padilha, por exemplo, ele está... todos os governos do Sarney para cá, ele foi ministro do Fernando Henrique. O Romero Jucá? O Romero Jucá, a gente até brinca o seguinte, olha, não sabemos quem será o próximo presidente, só sabemos que o líder do governo do Congresso será o Romero Jucá. Não, né? É um negócio impressionante, você olha hoje assim, você vê assim, quem que era a base do governo Dilma Rousseff? PR,
PB, PP, né? PRB, PMDB, enfim. Que é o que está aí. Que é o que está aí. Que é o que está aí. Agora, mas aquele negócio. É o que está aí, só que cada vez mais fragmentado. Então, se você tinha, por exemplo, antes, 7, 8 bocas gulosas aí querendo, enfim, morder cargo, essa coisa toda, no próximo governo você vai ter 12, 13, no outro você vai ter 20, no outro você vai ter 25, verdade. no outro É verdade você vai ter que que criar mais. Por isso que eu acho, só para fazer um adendo, viu, Zaidan? Por isso que eu acho, Piperno, que é o seguinte, aí a população vai ter que ficar de olho, sabe em quê? Em quem é o diretor do subdepartamento da subsala. Porque esses cargos vão ter que ser loteados e é ali que não vai ter programa nenhum, vai ter uma razão muito clara. Mas isso aí só tem uma maneira de você resolver. Primeiro, em empresas públicas, só concursado. Não é? E você coloca no cargo de direção, necessariamente alguém da área. Alguém da área. Ele pode até não ter passado por concurso, mas alguém da área. Um engenheiro onde cabe um engenheiro, um médico onde cabe um médico, um advogado onde cabe um advogado. E depois, esse loteamento político, ele não é apenas indecente, ele é deletério. Ele é deletério. Olha, São Paulo, cidade, município de São Paulo, existem 6 mil cargos comissionados. E muitas vezes, Zaidan, eu concordo com você, eu acho perfeito a sua colocação. Porém, né, além das empresas públicas, o próprio poder concedente, ou seja, o próprio Estado, ele também dispõe desses cargos comissionados e aí é na máquina mesmo, é incrustado ali dentro, né, que tem um loteamento. É um aparelhamento. Um aparelhamento. Mas escuta, eu não sei se eu estou sendo muito mais cético do que vocês, mas vocês veem alguma possibilidade de que isso seja pelo menos atenuado? Porque à medida em que isso vai se dividindo mais, não é também do interesse do sistema político constituído reformar isso. Se ele reforma, ele está praticando a autofagia dele. Mas eu não acho que o sistema vá se corrigir, não é? Porque ele funciona assim, Sim, ele é alimentado por exatamente. isso. Mas você tem algumas, por exemplo, o Kassab, ele foi ministro da Dilma, correto? Corretíssimo. E um ministro forte, hein? E, também, agora. Aliás, ao fundar o seu partido, ele disse que não era nem de direita, nem de esquerda. Nem de cima, nem de baixo, nem de centro, nem de trás, nem para frente. Acrescentando, muito pelo contrário. Ou seja, é uma coisa fisiológica, para negociar. O Kassab é uma costela do Democratas que foi fazer parte do governo do PT. O PSD é isso. Ele era um filhote do Democratas que migrou para o governo do... Sim, o que interessa para esses caras é quem tem a caneta, não é? É quem tem a caneta. Você não vai romper isso porque o próprio sistema decide se corrigir. Não? Eu acho que na medida em que, por exemplo, se a base do partido que está no poder cobra quem está no poder por abrir espaço para alguém que claramente não tem nenhuma afinidade programática, isso leva tempo? Isso leva tempo. Verdade. É evidente, mas o outro caminho é a ruptura, né? Mas nem isso você enxerga a curto prazo a possibilidade de uma ruptura séria. Então, ou você tem uma correção lenta e tal, é possível, eu não digo que acontecerá. Pois é, uma correção lenta. Mas você sabe que eu... Não acho que seja provável, não. Eu só acho que seja possível. Provável... Acho que vocês estão utópicos. Mas o Zaidan eu acho que é num possível apenas, não provável. Eu também acho que é improvável. O Zaidan, a correção. Deixa eu só falar uma coisa, senão eu me esqueço, Piperno, porque o Zaidan tocou num assunto que eu acho que é muito importante, que se chama vida partidária. Porque muitas vezes, Zaidan, a gente tem aquela velha e boa retórica de reclamar de tudo e ficar ali confortavelmente ali no nosso canto, né? Claro que isso daí não é o caso dos comunicadores. Sim. Os comunicadores, eles estão muito pelo contrário, eles estão instigando a população. Mas às vezes eu acho que as pessoas, seja qual for o seu programa, a sua ideologia, seja qual for, né? Cumpriria muitas vezes a gente como cidadã, escolher um partido, já que é obrigatório, já que teremos, né, que conviver com essa dinâmica. Escolha um partido e brigue
por uma melhora, por uma oxigenação na vida partidária. Não estou dizendo que é fácil, também sou do seu time, não estou dizendo que é provável. Mas isso é uma coisa, seria um começo. Aliás, exigir dentro de casa que as coisas sejam bem feitas. A minha visão é radical, até como cristão, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a falar aqui a respeito do Tolstói, né? Que ele era um cristão, ele se chamava de cristão anarquista, porque ele não acreditava no poder político. Mas é interessante que, ao contrário do discurso religioso, e eu como cristão não tenho dúvida sobre isso, que a Bíblia diz claramente assim: o mundo vai piorar, né? Até a volta de Jesus Cristo o mundo vai piorar, e piorar de maneira irreversível, né? Inclusive há uma passagem ainda no Antigo Testamento que diz assim, dos falsos profetas que falam de paz: vocês terão alegria, e está dizendo, é tudo cascata, é tudo mentira. A Bíblia diz isso, né? Porque o Apocalipse ele vai chegar. Sim. Agora, o interessante é que, então você tem uma deterioração global, né? Mas no Brasil, porque uma coisa, o Piperno falava, por exemplo, da Itália. A Itália teve, em 70 anos, né? Em média, mais um governo por ano. Mais um por ano. Em 64 anos... Do final da Segunda Guerra até o Bettino Em Craxi, 60 anos, 70 anos. Em 60 anos, 70 governos. Isso. Né? Agora, o parlamentarismo, que tem também seus problemas, mas, de uma certa forma, ele convive melhor com a queda de um governo. Tanto que, por exemplo, enquanto a Itália, o Gentiloni vai governando, né? E aí o Matteo Renzi fez um jogo, como aconteceu com a May. Exatamente. A May apostou, vou fazer uma eleição e o Partido Conservador vai ganhar fácil. Os dois quebraram a cara. Resultado, perdeu cadeiras, né? Teve de fazer uma aliança com um partido pequeno da Irlanda do Norte e tal. Tá tudo bem. Mas, se a Noruega, por exemplo, tem uma crise política, Piperno, o impacto é pequeno. Primeiro, a sociedade depende muito menos do Estado. Segundo, os grandes problemas estão resolvidos. Que problema você pode ter na Noruega? Tédio, por exemplo. Né? O Estado lá está muito bem resolvido. O Estado, inclusive, lá é provedor de muita coisa, mas, sim, mas a gente sabe os limites dele. Sim, mas eu digo a começar da saúde e da educação. Exato. As coisas funcionam. Sim. Ainda que o governo de plantão esteja em crise, caindo, pendurado, as coisas funcionam. A Inglaterra, que tem um sistema de saúde... Aliás, eu acho engraçado quando, por exemplo, o João Dória... Né? Os caras, eles vão falar como é que deve ser um ônibus em São Paulo. Aí eles citam Londres, citam Seul. Por que não citam o sistema de saúde da Inglaterra? Verdade. Por que isso não é exemplo? Aí eles não usam como exemplo. Né? Eles usam como exemplo o... Você fala muito de cobrador de ônibus. Não, é porque é o seguinte, não tem nada mais terceiro-mundista do que falar tal coisa de primeiro mundo. Né? E usar o exemplo, né? A modernidade. Quer dizer, o cara acha que modernidade é o sujeito pagar uma passagem com celular. Não. Modernidade, ele tem um ônibus bom, isso, que passa na hora certa, confortável. Isso, que ele possa ir sentado, que não precisa ir sofrendo. Modernidade não é ele chegar ele marcar a ida, pegar a senha pelo celular. Modernidade, ele ser atendido num tempo decente. Mas isso é papo de quem não pega ônibus, né? E esse papo de quem não pega ônibus. Por quê? Aí que está. Por isso que na Suécia, na Noruega, na Bélgica, que vocês estão, ficou sem governo, não fez falta. Sim. O país funciona. Aqui não. Aqui não, porque tudo está atrelado ao Estado. Quando a gente fala Estado, não é só o governo da União. Né? É muito mais do que isso. Sim. É o poder. Não é? Mas o Estado, Zaidan, isso é uma coisa muito interessante que você está colocando, porque o Estado, como ele não está aparelhado, como ele não está loteado na Inglaterra, na Suécia, na Noruega, ele funciona paralelamente àquele sistema político ali que está... Mas aqui, por que o cara não anda de ônibus? Porque aqui todo mundo é reizinho. Não é? O poder político, o cara é o reizinho. Então, o que acontece? Tem aquela célebre foto do Churchill levando a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip até o carro, né, na porta de Downing Street 10, lá, o endereço do primeiro-ministro, tá certo? De 2001, depois dos atentados de 2001, a segurança é muito maior.
Mas é uma casa. Não. Ali, que dá pro passeio Sim. da rua. Olha, né? olha, tem uma cena de um filme que se chama A Rainha, né? E pra mim isso daí é uma coisa muito emblemática. Deixa eu só né? dar, Claro. enfim, dar uns recados aqui rápidos, Paulo. Enfim, com a gente aqui o Kelvin Santos Almeida, o Edson Roberto Junqueira Gonçalves, o Felipe Alves Larsen, Mariana Cruz, enfim, o Giovanni, todo mundo aí mandando recado. Já já a gente lê, enfim, as perguntas enviadas aqui por Legal. facebook.com/plataforma Vai Valer a Pena. Obrigado pela audiência aí, pessoal. Pode mandar pergunta aqui. Mas eu falava desse filme que se chama A Rainha, que retrata o momento ali da morte da Lady Di e tal. Tem uma crise. E o primeiro-ministro na época era o Tony Blair. E tem Homem uma... da terceira via. Pois é, e tem uma cena. Esse era da terceira via mesmo. E tem uma cena, né, que tá... O Tony Blair, ele era primeiro-ministro da Inglaterra, Sim. um dos países mais poderosos do mundo. Há quem diga que até seja, na prática, o mais poderoso, mas enfim, aí é uma discussão teórica, né? E que hoje vive de lobby, algo que por lá pode. Pois é, mas o Tony Blair tem uma cena que no auge da crise, o Tony Blair, ele conversa com a rainha e fala com que tem uma certa comoção ali. O Tony Blair tá na casa dele, é uma cena do filme, lavando louça, conversando com a esposa dele, num apartamento normal. Claro. Normal. Aí esse negócio de andar de avião, andar de jatinho, e o cara ainda bate no peito pra falar, o jatinho é meu, eu Paulo, faço o prefeito de Paris atende onde? No hotel. Certo? Então ele atende no hotel. O Trump, ou Obama antes dele, ou o Bush filho, o Bush pai, o Clinton. Então, por exemplo, o Trump, você pega o Trump, a roupa do Trump e da família dele que mora na Casa Branca, a roupa vai para a lavanderia. Né? Quem paga? O Trump. Claro. Outra coisa, o almoço e o jantar na Casa Branca, a não ser quando é recepção para um chefe de Estado, ou seja, aí é algo que Justifica. é de interesse público. Sim. Então, a Theresa May está visitando a Casa Branca, aí o jantar para ela é pago, mas o dia a dia, o almoço e o jantar do Trump, antes do Obama, de qualquer um deles, eles pagam. Claro. Por quê? Aquilo não é. Você moradia. Aqui todo mundo é um rezinho. É rezinho, monarquia. Cada prefeito tem seu palácio e tal. E aí os caras ficam tão distantes da realidade. Aí o Dória acha, não, vamos tirar o cobrador. Isso é para cortar custo, tá certo? Agora, eu ando de ônibus, eu não ando de ônibus porque eu acho legal, porque é o que cabe no meu bolso, tá certo? Então eu ando de ônibus, todo dia e tal. Então o que acontece? O cobrador, quantas e quantas vezes você vê alguém vai subir ao ônibus ou descer do ônibus com cadeira de rodas? Sim. Quem faz isso? Quem ajuda? Deveria O ser cobrador. É o cobrador. Ele que ajuda. As pessoas precisam de informação. É o cobrador. O motorista tem um problema. O ônibus quebra. Até porque É o esses cobrador. ônibus maiores, que são os articulados, são ônibus enormes Gigantes. ali. E se você for. E outra coisa, ele acha que. todo mundo paga com celular porque ele viu em Seul. É isso. Meu, se liga. Ô Dória, é o seguinte, tá cheio de gente que paga passagem com dinheiro. E se o motorista for receber de cada um, Não vai aquela andar. viagem não vai acabar. acontecer. Né? Se ele for receber de cada um, ele tem que parar, receber. Agora, ele dirigindo, o cara entra, vai lá, paga o cobrador, passa. Outra coisa, há vários problemas que acontecem nos ônibus lotados. Né? O motorista, ele não pode olhar aquilo. O cobrador resolve vários problemas. Ele é uma figura utilíssima. E aí, um cara que não anda de um ônibus, não sabe nem o que é. Né? Aí vem e fala, não. Qual é a ideia? Cortar custo. E vem aquele papo furado, não, mas eles serão treinados para outra função. Isso é a balela de sempre. Ao fim e ao cabo vão demitir meio mundo. Claro, é uma questão de redução de custo e às vezes, Aidão, o que eu acho triste é assim, existe um alinhamento da vida real tão grande que acha completamente natural que a pessoa pegue, não cada um tira o seu celular. Inclusive, eu vou dar um exemplo, vou tirar o meu aqui, ó que bonitinho e tal. Que mundo que essas pessoas estão. Que mundo, porque também é meio triste a gente ver que a pessoa quer viajar daqui até um outro estado, ele vai no seu próprio jatinho particular. Eu acho até que mostra um pouco de arrogância. Falta até um pouco de humildade, né, com aquelas pessoas que estão no ônibus, ali no dia a dia, sofrendo para ir trabalhar. Agora o mais grave, se o cara tem um avião, problema dele, tá tudo bem. O mais grave é o uso do avião da FAB.
Não, aí... É o cara que vai passar o fim de semana e vai no avião da Aí, FAB. Não é que ele vai trabalhar, né? Ele vai no avião da FAB, porque quem paga isso? Todo mundo. Todo mundo. E às vezes fala, não, eu não pago imposto. Todo mundo. Se você compra um copo d'água, você paga imposto. Se você compra uma caixa de fósforo, arroz e feijão, e as pessoas, e paga muito. Não, e o que teve de estudos que saíram até recentemente do próprio Banco Mundial, né, que dizem que no Brasil o imposto é regressivo. Quem paga mais imposto é a população mais pobre. Então, no fundo, quem está pagando isso é quem menos poderia pagar. Mas aqui você paga imposto. Quem paga imposto aqui é o trabalhador. Sim. Paga para valer. E o retorno que você tem? Os países que o Piperno citou, por exemplo, porque às vezes também vem o senhor Henrique Meirelles, por exemplo, isso é antigo, já da época do Maílson Nobre. Não, você tem que ver que na Noruega, na Suécia, na França, o imposto é alto. O imposto é o que você vem adquire. em troca. O imposto é o que você adquire. Então, se você paga um imposto alto, mas tem um hospital público de primeira, é igual quando falam da Previdência, falam, não, porque na Inglaterra, né, se você pegar a idade mínima para aposentadoria, mas Piperno, o aposentado na Inglaterra, ele tem hospital e médico de graça. De graça. Ele tem visita médica de graça, Exato. preventiva, acompanhando. Eu vou dizer um negócio para vocês. Isso foi algo que a gente viu muito de perto na Olimpíada de Londres. 2 integrantes da nossa equipe acabaram lá por motivos diferentes, estavam precisando de atendimento médico lá durante os jogos. Então, era chegar no hospital, apresentar o problema dele e ser atendido na hora. Acabou, vai embora. Então, Isso. não tem, tranquilo, não tem negócio de, vou pegar uma carteirinha, uma Claro, ou o Raí. encarar uma guia. O Raí morou quantos anos em Paris? Vixe, bom, mais de 10 anos. Né? Por aí? Sim. E ele conta o seguinte, primeiro, remédio. Ele comprava remédio, não sei o quê. Aquilo entrava na dedução. Segundo, a filha da moça que trabalhava na casa dele, da senhora que trabalhava na casa dele, a filha dessa senhora, estudava na mesma escola da filha do Raí. Ou seja, e não é porque alguém pagava por ela, não, era um direito dela. Então você paga muito imposto, mas você anda numa estrada que você não nem precisa de pedágio, porque você já pagou no imposto. As grandes estradas alemãs, né? Um orgulho nacional, por sinal. Um orgulho nacional, já está incluído. O atendimento público de saúde, aqui não, você paga muito imposto, você tem que ter um plano de saúde, não é? Você paga muito imposto e você paga o pedágio, você paga muito imposto, e aí quem pode, precisa, então tem a sua segurança particular. Sim. Você paga muito imposto, mas tem de gastar com escola particular, porque o ensino público, que era muito bom no Brasil, Sim, ele foi sendo desmantelado. Então, no Brasil você paga muito imposto e não tem nada. Eu até falo do ponto de vista filosófico. Vamos pensar idealmente, vamos tentar um pouco nos desprender da realidade. Como é que a gente vive num país em que 2 pessoas, né, iguais, né, você falou do Cristo, iguais perante Deus, né, se elas têm a mesma doença, se uma for rica, ela vive. Se for pobre, ele vai morrer. Como é que nós convivemos com isso normalmente? Me responda, você é advogado, me responda. Qualquer um consegue chegar no Supremo? Não, muito, mas isso daí... Né? Nossa senhora, nossa Você senhora, quando... isso daí, olha, e agora, né? Isso que chama mais atenção. Alguns não só chegam no Supremo, não vamos citar nomes aqui, como mudam a jurisprudência. Até porque... Como muda... Olha, mudar... Eu né, voltando a meus tempos de estudante, né? Eu me lembro que a gente aprende muito com os advogados mais velhos, né? Quando a gente faz estágio. E eu me lembro de uma lição... Olha, uma coisa que eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava no 2º ano da faculdade, 1990. E ele falou assim para mim... olha, súmula do Supremo, isso aqui vale mais que lei. Isso aqui não muda, porque a lei pode interpretar. A súmula é o direito já interpretado. Então, como se perdeu o valor disso daí. E os figurões que contratam grandes advogados, grandes bancas, hoje eles estão contratando, na verdade, relacionamentos, redes de relacionamento. Agora, a Constituição brasileira tem muitos problemas, né? Aliás, um assunto caríssimo também para o Piperno aqui, a Constituição brasileira fala até de justiça desportiva. Né? Então tem tanta coisa que deveria ser mera lei ordinária, né? E tá... Por que a Constituição dos Estados Unidos dura tanto tempo? Porque, na verdade, são 7 princípios. E aí você tem menos de 30 emendas, né? Sim. Porque são princípios. Você não vai colocar tudo lá. Porque se você coloca tudo, muita coisa é datada.
e logo a Constituição vai perdendo o seu vínculo com a realidade. E muitas vezes, eu concordo com isso mesmo, Zé, você tem toda a razão, né? E a gente às vezes tem na nossa cabeça que a gente acha que sempre uma lei vai ser uma solução. Nós temos isso, né? Olha, aconteceu tal problema, cria uma lei que isso vai ser resolvido. Quando na verdade o que eu acho é que os nossos parlamentares, eles são no fundo representantes, né? Eles são representantes. O que ele vai fazer ou vai deixar de fazer na qualidade de representante de alguém. Essas pessoas esquecem de fiscalizar. A coisa mais comum que a gente vê em representantes parlamentares é simplesmente votar assinando em cruz, né? É votar de acordo com a conveniência política do loteamento e não tomar nenhum tipo de atitude que o cargo de parlamentar, né, possibilitaria de questionar. Então a gente vê muitos exemplos aqui próximos da gente em que o poder executivo faz o que quer, faz gato e sapato e o resto do parlamentar, né, diz amém. Mas a gente tem muito isso, Zaidan, a gente tem muito aquela vocação de achar que uma lei vai resolver tudo, quando na verdade eu acho que também passa um pouco pela nossa transformação também, né? De não acreditar em... Tinha aquela coisa do Getúlio de a lei ora a lei, né? Ou então também, né, tudo para os inimigos e para os inimigos a lei. Deixa eu só ler uns recados aqui. O Bill Fernando dizendo que então, as coisas chegam lá no STF, ainda há quem fure a fila. O Ronaldo Silva elogiando vocês dois, falando, olha, essa parceria vai dar jogo. O Guto Monte Abras, nosso amigo aqui dos tempos de rádio Bradesco, dizendo que no Brasil a isonomia funciona, tratar iguais como iguais e diferentes. E o Felipe Alves Larsen dizendo que a estrutura dos três poderes faz com que os mesmos se pareçam verdadeiras ilhas da fantasia. A gente tem toda a razão. Isso tem mesmo. Agora, essa história da questão do próprio julgamento do Supremo, né? Claro, a gente tem que esperar, né, os acontecimentos se desenrolarem, mas, né, mudar a jurisprudência do tribunal por conta de um caso específico, olha, isso daí é uma coisa assim triste, é uma coisa feia para o Brasil, porque certo ou errado tinha um entendimento, né? Mas é que tá, né? O problema é que eles chegaram ao entendimento sem ser vinculante, né? Tanto que eu tenho uma gravação no momento da primeira vez que votaram, em que foi 6-5. 6-5. Né? O próprio Gilmar diz assim, olha, é preciso, a gente deveria aproveitar e votar o mérito. Ele, na época, inclusive, ele votou pela permissão Sim. para a prisão pós julgamento de segunda instância. Né? 6-5. E hoje ele dá sinais de que mudou de opinião. Mas eles usam até um eufemismo, né? Evoluiu, né? Às vezes evoluiu. Né? Mas ele até cobra isso. Isso nunca aconteceu. No ano passado, em dezembro, quando o Marco Aurélio terminou o parecer dele, o relatório a respeito da questão constitucional, e isso que deveria ter sido votado, até para não fulanizar o assunto, e a Carmen foi empurrando, ela foi empurrando, chegou um momento que não tinha jeito. Exato, chegou um momento que, e mesmo assim, não votaram o que deveria ter sido votado antes, que é o mérito. Mas houve aí talvez até um pouco olha, vou falar uma coisa, e não vou nem, né, independentemente do mérito, né, mas houve uma falta de habilidade muito grande também, né, na condução desse caso, porque eu queria ver, Zaidan e Piperno, o Supremo mudar esse entendimento, ainda que fosse por 6-5, no meu caso, né, no caso do José da Silva, né, que está ali no presídio, tá, aí sim. Aí ou se ele fala, se ele pegar e falar, ou vamos resolver essa questão pelo mérito na tese inteira, ou vamos pegar uma Mas a coisa é tão complexa, Paulo, que muita gente... porque o Teori tinha uma posição que provavelmente será repetida pelo substituto dele, que é o Alexandre. Foi o Alexandre, desculpa. Muito bem. Faquinha foi na relatoria. Exato. Se o Gilmar muda o voto dele... Virou 6-5 pro outro lado. Mas aí entra a grande incógnita, que é a Rosa Weber. Né? Ela dá sinais de que não faz sentido ela
ser a favor da prisão à segunda instância, porque ela tem o entendimento dela, mas ela aplicava corretamente o entendimento do tribunal. Isso Agora, certo. muita gente... Agora, se todo mundo vai rever, vai mexer Agora, de novo... muita gente vai adotar uma posição que será chamada de favorável ao Lula, mas que, na verdade, será motivada não pelo Lula. Será motivada por outros políticos. Aí Então, você falou uma verdade. eles estão agindo ali para provocar Exato. para provocar Claro. uma jurisprudência lá na frente. Não, isso daí provavelmente mata o Instituto da Delação Premiada. Isso mata o Instituto da Delação Premiada. O que teve de gente, né? Isso que a gente acompanha na imprensa, o que teve de gente que fez delação premiada aqui, querendo ou não, né? O chamado acordo de leniência, né? O que teve de gente que fez esse tipo de acordo para justamente escapar de uma prisão por conta da decisão em segunda instância, não está escrito. Teve muita gente que fez isso. E a gente, querendo ou não, a Lava Jato, ela é uma baita evolução, né, no Brasil. Né? A gente sabe, a gente ficou sabendo de coisas via esses acordos de lei. Claro, alguns foram mal feitos, alguns tinham interesses escusos até por trás deles, mas a partir do momento em que você tira esse mecanismo de pressão que o Ministério Público tem, vai ter muita gente que vai até ir para trás. Até porque muita gente tinha uma relação amistosa e gostava muito da Lava Jato antes, e agora a odeia. E agora a odeia, porque quando ela extrapolou determinado campo político e se aproximou de outro campo político, ela passou a ser execrada. É lógico, e aí começa aquela história do tipo, não, peraí, eu sou inocente e provarei isso ao final do processo, não se deve prejulgar ninguém. Você tem toda a razão. Na hora que ela extrapola aquele campo específico político que foi no primeiro momento, e ela começa a fazer uma varredura em outros campos, aí mudou o discurso. Aliás, voltando à Bíblia, a expressão que traduz a injustiça, que é 2 pesos e 2 medidas, né? O uso de 2 pesos e 2 medidas, porque muita gente amava a Lava Jato, né? Quando a Lava Jato parecia limitada a investigar o PT. Isso, é isso. Né? E quando vazou o muro, né? Quando a água subiu, passou o muro e se aproximou de outros grupos políticos... Aí ela ficou exagerada. Alguns passaram a ver como uma operação golpista, não é? Contra o atual governo, etc. Tanto que, por exemplo, tudo que o Janot trouxe à tona é que houve uma série de lambanças na maneira como tudo foi feito. Mas isso não apaga o que foi feito. O que foi feito, o que foi dito. Exatamente. O que foi dito. Olha, você imagina, lá, vamos esquecer um pouco a consequência jurídica. Vamos ao fato, né? Que é precedente à interpretação e à consequência. Tinha um cara correndo com a mala de dinheiro. Tinha um cara correndo com a mala de dinheiro. Que coisa é essa? Que coisa maluca. Não, mas era um carinha qualquer que alguém pediu para ele, pedir para o outro, pedir para um terceiro, para um quarto, para um quinto. Era um camarada que tomava café da manhã no Palácio da Presidência. Não era um qualquer, correndo com mala de dinheiro na rua. Aí a gente vê situações, e aí eu acho que também a gente precisa também refletir muito, né? O camarada chega 11 da noite no Palácio do Planalto, entra ali tranquilamente, senta lá, toma um café, uma conversa, né? Uma conversa cifrada, uma conversa esquisita, um negócio assim coisa assim, uma conversa que assim, que você não entende ficam nas entrelinhas se medindo ali. Olha, isso daí é uma coisa vergonhosa, independentemente da repercussão jurídica. E o instinto de sobrevivência político é um negócio tão aguçado quanto cínico, né? Porque até aquele momento, todo mundo passava no caixa do cara. A partir daquilo, passaram a virou o maior gangster da passaram a fuzilá-lo. Aqueles que iam lá no beijamão. Maior doador eleitoral do Brasil. Esse grupo era o grupo mais... Olha, isso é um estudo que eu fiz até por conta da questão da indústria do álcool, né? Por conta da questão do populismo, né? Mas é incrível, se você pegar 2014, o Brasil tem
vamos dizer 4, para a gente fazer um raio-x muito amplo. A gente tem 4 grandes grupos que fizeram doações eleitorais para todas as campanhas, para todos os partidos, para todos os cargos. São 4 e não mais do que 4. Você tem o grande, né? Todos são grandes, mas esse foi o campeão dos campeões, foi a JBS. JBS, ela é tão grande que ela é um grupo. Dá para você considerar, em termos de volume de dinheiro que ela doou, você pode considerar como um grupo. O outro grupo vamos colocar todos eles no mesmo conjunto. Odebrecht, OS, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, as empreiteiras. Eu gosto de chamar mais carinhosamente, viu, Zaidan, de Lava Jato. É a Lava Jato. O grupo, a Lava Jato, né? Em terceiro lugar, indústria do álcool. E em quarto lugar, o sistema financeiro, os bancos. Então, a indústria do álcool... Mais do que o sistema financeiro. Mais do que o sistema financeiro. Então, essa é uma história, né, que um dia ela será contada. Né? Os 2 primeiros campeões, nós sabemos até por porque quê. Os que estão em quarto, eles nem precisam ficar em primeiro, porque eles já mandam no país. Já não, isso daí, então, né? Tem quarto, então eles estão confortáveis em quarto, não precisam doar mais, eles já mandam. Mandam e desmandam. Mas isso é uma coisa que é muito curiosa. Né? E com relação aos 2 primeiros, a gente sabe o porquê. Né? Com relação ao terceiro, eu acredito mesmo, Zaidan, que essa é uma história que ainda vai ser contada, que é uma história que ainda precisa ser melhor vista, né? Porque a gente percebe, e aí para a gente já até encerrar o programa, né, Piperno? A dependência química, a doença do alcoolismo, né, é um assunto que é muito pouco debatido. É um assunto que é muito pouco falado, é um assunto que existe muita gente que tem muitos interesses de que esse problema, que é um problema de saúde pública, que é um problema social, que simplesmente sobre isso nada se fale. Né? E a minha dúvida é por que existe tanta resistência, por que é tão difícil você simplesmente falar que existe a doença do alcoolismo. A maioria das pessoas nem sabe disso. Nem sabe que existe. Acho que o alcoolismo é uma questão de vergonha na cara, moral, tal, que é justamente a questão do preconceito. Então você nega a doença para não discutir esse assunto. Mas, então isso é um negócio que a gente um dia ainda vai ter que ver com lupa isso. E um dia, viu, Zaidan, quero convidar para você um dia, falando em doença do alcoolismo, quem sabe um dia a gente consegue, que é uma coisa triste, né? E no futebol, né? Que é a área de vocês aí, que são expertos no assunto, a gente estava até comentando antes do programa, quantos e quantos jogadores, quantos e quantos talentos, mas talentos mesmo, talvez um dos nossos maiores, né, que era o próprio Garrincha, né, o alcoolismo, a doença do alcoolismo não ceifou. Né? Quantas e quantas pessoas... E não é só no Brasil, você tem George Best, Gascoigne, George Best morreu jovem, Gascoigne, problemas isso é verdade, o Gascoigne, na música, sim, no cinema. Quanto e quanto talento que a gente vê por aí, né, que simplesmente se perde por conta disso, né? Mas isso é uma coisa que a gente, né, em breve, um dia vai conversar. Senhores, queria então, enfim, agradecê-los e vocês fizessem então suas considerações finais, como se a gente tivesse no Não, só agradecer muito, viu? Foi uma conversa muito boa, muito obrigado Piperno, obrigado Paulo, e sucesso aí na empreitada. Aliás, já sei, não vou dizer, mas já sei que tem um convidado muito especial aí, né? Sim, com histórias fantásticas. Histórias fantásticas, vai ser muito legal. Miranda, a gente vai falar com você. É isso aí, Paulo. Olha, muito obrigado, viu, Zaidan? Fico muito feliz aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso primeiro programa. Teremos muitos outros. Na quarta-feira que vem a gente vai ter mais um. E é esse que é o nosso objetivo aqui, é debater com liberdade aquilo que a gente acha que tem que ser levado para a gente conversar, para a gente bater um papo. Fique com a gente vai ter muito mais, nós vamos ter outras novidades aí mais pra frente, vai ser muito legal. Um grande abraço, um grande beijo a todos e a todas. E olha, aqui então na nossa plataforma, facebook.com/plataforma, vai valer a pena, a gente vai falar de tudo isso, cidadania, política, futebol, enfim, o que tiver em pauta aí a gente vai conversar com vocês, tá bom? E muito obrigado aí por toda essa atenção e audiência.